Voltamos com o Espaço Público, agora 8 horas 42 minutos, temperatura segue aí 20 graus aqui em Porto Alegre. E hoje é terça-feira, o dia da gente receber aqui no estúdio o economista Antônio Carlos Frachelli. Frachelli, prazer mais uma vez, obrigado pela presença. Bom, estamos aí nos últimos dias, pouco antes do Natal, últimos dias do ano, e nós tivemos aí alguns pontos positivos, uma retomada, uma inflação que deu uma despencada de fato, uma taxa Selic, né? Essa relação, como é que o consumidor, quem está nos assistindo e que tem uma relação direta com o que acontece hoje na economia, quando que ele poderá ser realmente atingido e beneficiado com essas boas notícias ainda incipientes? Bem, em primeiro lugar, tomar conhecimento da informação. O que eu percebo é que a grande parte dos formadores de opinião, dos empresários, de consumidores, do público em geral, não tomou conhecimento que a recessão terminou e que a recuperação está em curso. Então, saber que o quadro está mudando já é extremamente positivo no contexto da economia. Sim. E a questão, nós temos alguns índices positivos, mas nós temos que avançar. O governo está tentando, mas há uma guerra de interesses no Congresso, em relação principalmente às reformas. Se diz que a reforma da Previdência, pelo menos o governo Temer e seus aliados, dizem que a reforma da Previdência seria um divisor de águas. Sem ela, o Brasil não teria condições de crescer. É fato isso? É fato. É fundamental que haja uma reforma da Previdência, porque as contas públicas não se sustentam mais. O déficit público é imenso. O problema todo é que o governo jogou a responsabilidade nos privilégios. E ninguém está discutindo se daqui a 30 anos os filhos dos que estão votando e que defendem a reforma hoje vão ter educação, vão ter segurança, vão ter justiça, porque o quadro vai ser muito difícil. No futuro, tu terás tanto o setor público como o setor privado com uma aposentadoria extremamente reduzida. Então ninguém está trabalhando essa ideia, está apostando apenas na questão dos privilégios. Então é preciso para equilibrar as contas públicas. Mas eu notei há 2 dias já, na taxação de jornais, que o governo já começou a ceder também na questão dos privilégios. Ou seja, a presença dos funcionários públicos se nota mais no lobby da reforma da Previdência. Porque já houve, ele cedeu num momento, já estava cedendo num segundo momento. Essa redução, ela já está diferente do original, do projeto original. Bem, eu não acho que o problema é por aí, né? Vamos pegar a reforma trabalhista. Sim. A reforma trabalhista não foi discutida. A reforma trabalhista, digamos, tu tens um Congresso, algumas pessoas, mas a sociedade como um todo, os formadores de opinião, os próprios tribunais não discutiram isso. Então agora tem milhões de problemas de interpretação. Não se deve fazer a mesma coisa com a reforma da Previdência. Que tu fazes lá na frente que as pessoas vão perceber o que realmente aprovaram. Sim, aí já é tarde. Já é tarde. Tá. E a questão que se fala muito, para quem é contra a reforma, diz que não é deficitária, que há muito tempo que a Previdência não é deficitária, e sim porque é desviado esse dinheiro que seria da Previdência para outros fins. Tu pode jogar, digamos, a responsabilidade em diversos canais, né? Tu pode dizer que os profissionais do setor tal, se tivessem poder, iam resolver o problema. Se cobrasse judicialmente de alguns devedores, se resolver. Mas não tem como resolver o problema no tempo adequado. Sim. O nosso déficit já está no limite. Nós temos risco de perder a nota da dívida. E o quadro aí pode se tornar mais difícil. Qualquer que seja o governante eleito, terá que fazer uma reforma. A questão toda é que reforma vai fazer e com quem vai discutir. Tá, digamos que a gente avance nisso. O telespectador que nos acompanha pode estar mais otimista em relação a 2018, principalmente aquele que está buscando uma vaga no mercado de trabalho? Bem, aí há 2 pontos a destacar. Em primeiro lugar, mesmo que seja necessária, o governo não tem os votos para aprovar. Então o governo jogou para o ano que vem para ver se melhora. O ano que vem é um ano eleitoral, dificilmente ele vai ter esse apoio. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o nível de desempregados é tão elevado que dificilmente tu vai mudar esse quadro do mercado de trabalho no curto prazo. Então a gente vai depender mais uns 2, 3 anos para que o emprego volte a um patamar razoável.
E nós tivemos uma situação de pleno emprego alguns anos atrás. Isso é em torno de 4%, 6%. Isso aí vai demorar, então, para Vai chegar. demorar porque há uma mudança na estrutura do mercado de trabalho. Cada vez mais a preocupação com a inteligência artificial, com os robôs decidindo por cada um de nós. Então, muitas profissões que estão aí, nos próximos 10 anos, vão deixar de existir. Mas algumas novas entram. Entram novas e as que estão aí exigem maior especialização. Ainda ontem o New York Times fez uma matéria que é a preocupação do Bill Gates, do Steve Hawking e outros, digamos, grandes pensadores da atualidade com relação ao futuro dos robôs. Os robôs começam a decidir por nós. Então, no momento que eles começam a decidir por nós, até onde vai esse nível de decisão? É a preocupação deles. Sim. Bom, nós já vencemos, já enfrentamos uma revolução industrial, que foi nessa linha também, retirou, né, com a entrada das máquinas, agora a inteligência Bem, nós estamos vivendo a quarta revolução, é a revolução 4.0. E esta agora exige um nível de qualificação muito maior. Então temos que investir em educação. Temos que investir em educação. Isso não tem saída. Não tem. Para a gente finalizar, Fraquelli, nós temos aqui na Assembleia a questão da adesão ou não do Estado a esse regime de recuperação fiscal, que gera polêmica porque prevê também, né, para que aconteça isso, a privatização de estatais. Bem, a recuperação fiscal é imprescindível, né? Eu já percebo no Rio de Janeiro, onde o quadro é muito mais grave neste momento, eu já percebi, por exemplo, na taxação de ontem, uma primeira autorização para contratar empréstimos por parte do governo do Rio de Janeiro. Porque eles já estão na frente em termos de adesão ao plano. Maravilha. Então tá, vamos acompanhar, então a gente volta a conversar na semana que vem para fazer aí mais um balanço e uma projeção para o ano que vem. Tá ok, Fraquelli? Muito obrigado. Muito obrigado. AntônioCarlosFraquelli.com é o blog do Fraquelli. E o movimento do Sem Terra